Bastidor CBN. Oferecimento WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Sidelog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Sábado, depois das 11 horas da manhã, você tem esse compromisso conosco do Bastidor CBN. Nós temos esse compromisso com a nossa audiência de levar pessoas importantes, temas importantes, e nós prometemos essa semana que vamos falar de compliance, e eu trouxe uma especialista, doutora Ana Paula de Paiva. Doutora, muito obrigado por atender a gente, poder falar um pouco dessa palavra inglesa, compliance. Obrigada a você pela oportunidade, Edmo. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o seu programa, né, que é um sucesso, e que você fala de temas tão relevantes, né, como esse, por exemplo, compliance. Compliance nada mais é que a gente vai andar em regras. Vamos falar de regras. Em cima da linha. Em cima da linha, mas com cautela, com amor, com entendimento disso, a gente consegue trabalhar e andar nessa linha. A doutora Ana Paula é especialista em compliance pela Escola de Ética de São Paulo, é bacharel em Direito e também jornalista. Sim. Olha que colega, uma colega aqui presente. Trabalhei já na televisão, no rádio. Olha só, é bacana. Obrigada. Doutora, você militou também na parte pública, né? Sim. Nada, eu acho, eu não sei se público ou privado, mas parece que público é mais escandaloso, é mais contaminado. Tem essa sensação em relação ao compliance? Talvez a gente tenha a sensação de ser mais escandaloso porque a mídia, a imprensa revela, né, os escândalos, porque no mundo privado também acontece atos corruptíveis, né? Principalmente dentro das empresas que nós que vivemos no interior, as empresas familiares, né? Então você vai encontrar muitos atos corruptíveis dentro das empresas. E agora, no setor público, após 2013, com a lei no Brasil anticorrupção, ela passa a ser uma regra muito importante, porque as empresas hoje, para vender serviços ou licitar com o serviço público, ela precisa estar em compliance, ela precisa estar organizada em regras internas, respeitando as regras externas, que são as leis municipais, estaduais, a Constituição, enfim. As empresas, logo com a Lava Jato, eu acho que houve o pico, né, da apresentação, necessidade, instalação do compliance nas empresas. Eu acho que foi o pico naquela época. Foi propagado que todo mundo que não tivesse o compliance ficaria difícil de você fazer negócios entre empresas privadas e entre empresa privada e o poder público. E, de fato, houve um começo ali bastante ativo. Sim. Isso continua até hoje? Continua até porque é uma obrigação. Hoje, o sistema público ele não pode contratar uma empresa que ela não tenha o programa de compliance, que ela não tenha as políticas, os processos dela já estabelecidos, até porque isso é uma ordenação, isso está escrito no artigo 4 da lei anticorrupção. Então, existe tanto que teve uma mudança na lei, foi alterada a lei de licitação, incluindo, inclusive, esse posicionamento e esse artigo para quê? Para que haja mais transparência nos negócios e nas articulações. Então, é muito importante. É algo que vem no Brasil, como eu brinco, como a luz no fundo do túnel, eu costumo dizer. A senhora militou diretamente no poder público, hoje milita em contrato, em consentimento com o poder público em negociações de empresas privadas. Foi mais difícil no poder público estar lá dentro e instalar esse negócio de vamos andar na linha reta? Isso, foi. Foi um pouco difícil porque, assim, como as pessoas não tinham conhecimento, né, primeiro trabalho que eu fui exercer foi no PROCON, aqui de Ribeirão Preto, e nós instalamos ali algumas regras e foi, assim, meio que chega para bater de frente, porque tinha muita coisa, né, da forma que o trabalho era oferecido ali,
contrário a algumas regras que a própria lei municipal estabelecia. Né? A própria lei que estabeleceu esse projeto de PROCON na cidade, né? Porque o PROCON ele nasce na nossa cidade 4 anos depois da lei de 1990, do Código de Defesa do Consumidor. Em 1994, em Ribeirão Preto. E surge, por quê? Para cumprir uma ordem da lei maior, que é a lei que foi votada, que foi sancionada lá em Brasília. E aí, aqui nas cidades, no estado de São Paulo e nos municípios. E nós nos organizamos com isso. Porém, muitas coisas não estavam, não eram ferramentas específicas. E isso em 2020, né, em plena pandemia, nós fizemos mudanças enormes. E que tanto hoje Ribeirão Preto, isso eu posso dizer, que foi assim, um marco para mim, inclusive, para a cidade de Ribeirão Preto, que nós passamos a ter uma Secretaria de Justiça. Porque o PROCON ele estava estabelecido em uma outra secretaria, que não seria ali de interesse público realmente, foi modificado, onde nós escrevemos o projeto, na ocasião apresentei para o prefeito Duarte Nogueira, que aprovou e que levou isso, né, para a Câmara Municipal, onde foi aprovado uma Secretaria de Justiça para Ribeirão Preto, e o PROCON hoje ele está ligado à Secretaria de Justiça. Vou explicar para o nosso ouvinte, eu estou com a doutora Ana Paula de Paiva, é jornalista, bacharel em Direito e especialista em compliance. Doutora, vamos explicar para o cidadão como é que é isso dentro da empresa, né? Tá, vamos instalar o compliance dentro de uma empresa. Sim. Quer dizer, acabou a bagunça. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, porém existem processos. Por isso que quando nós entramos numa empresa, que seja uma empresa pequena, uma empresa média, uma empresa grande, nós chegamos na empresa, o que nós precisamos organizar e nos atentar? A empresa, geralmente aqui, vamos falar de Ribeirão Preto, de algo regional, uma empresa pequena, porém essa empresa ela precisa se organizar melhor para crescer, para poder aumentar o seu número, o seu quadro de funcionários. E o que nós chegamos e vemos ali? Colocamos, em primeiro lugar, um organograma. Essa empresa tem departamentos, ela tem departamento financeiro, ela tem departamento de gente de gestão, de RH, ela tem departamentos de compras, departamento de logística. Ana, mas nós vamos falar de um negócio pequeno? Precisa, porque toda empresa ela trabalha com fornecimento e com a venda. Né? Se é uma prestação de serviço, você precisa estar organizado com o Código Tributário, né? Porque não só, principalmente agora, porque nós estamos fazendo uma passagem de lei. Então, quando nós chegamos com esse organograma, então nós vamos entender quem é realmente aqui o diretor, quem é o presidente, o sócio-presidente, quem é o diretor. E aí entram os pilares do compliance, porque o compliance officer ou o consultor, ele entra para ser um suporte para a alta administração, que isso é um dos pilares. O segundo pilar é a construção das políticas, né, do manual de conduta, das regras básicas que existem, que devem existir dentro de uma empresa. Como é que eu quero trabalhar? O horário de funcionamento, onde você vai se organizar melhor para que o seu colaborador saiba horário de saída, horário de chegada. E não só isso, todas as regras que a CLT preconiza para quê? Para que evite, inclusive, você, no seu, enquanto empresário, não passe pelos famosos processos trabalhistas, né? E no futuro venha perder ou tirar muito mais ali dos seus processos financeiros, enfim. E com isso a gente cria o projeto, né? E a gente escreve a política, entende qual é a visão, qual é a missão, os valores dessa empresa. Se ela não tem, nós vamos criar, nós vamos entender qual o sonho desse empresário, onde é que surgiu, né, a ideia de começar a trabalhar, de ganhar dinheiro com isso, para cumprir com a legislação. Principalmente, vamos dar uma ideia aqui, um exemplo, de empresas que trabalham com alimentos. Você trabalha com um restaurante, por exemplo. Você precisa ter regras para cumprir com a vigilância sanitária, você precisa ter regras para cumprir com a parte tributária, você precisa ter regras para cumprir da maneira que você oferece. Então, você tem a logística de venda, de chegada, de recebimento, de compra da sua mercadoria, entendendo que essa mercadoria ela não vai chegar corrompida ou uma mercadoria que venha ser objeto de furto ou de roubo, ou uma mercadoria como, por exemplo, nós estamos falando agora, está muito recente, a questão do Monjaro, os medicamentos que estão sendo trazidos para o Brasil através da entrada do Paraguai.
Esses medicamentos, eles não têm o selo Anvisa, eles não trazem uma segurança para a gente. Mas aí eu ouvi até esses dias minha filha dizendo, mãe, mas o que tem? O que tem que é contrabando, né? Porque se você não tem um entendimento com isso, eu estou contrabandeando uma regra, estou trazendo para fazer com que isso seja fácil, isso seja mais barato. E qual é o resultado? Qual é a nossa dinâmica para entender da onde vem esse produto? Não precisamos ir tão longe. As bebidas, que aconteceram várias mortes aqui no estado, no Brasil, em relação às bebidas com autodestiláveis. Né? Mas além só do contrabando, sim, tem a validade e a qualidade do produto que está sendo contrabandeado. O que você não só está fraudando a Anvisa, fraudando as divisas brasileiras, mas também você está matando pessoas. Olha, é isso aí. Doutora, eu vou chamar o intervalo okay, e daqui a pouquinho a gente volta, que eu vou começar falando de governança corporativa. Até já. Bastidor CBN. Oferecimento WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. GS Inima Ambiente, nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Estamos de volta com o segundo bloco do Bastidor CBN deste sábado, recebendo a doutora Ana Paula de Paiva, que é jornalista e bacharel em Direito, especializada em compliance. Doutora, eu saí do primeiro bloco falando sobre governança corporativa, que é o macro, né? Hoje uma empresa precisa ter governança corporativa, principalmente uma empresa média para grande. Sim. E entre as coisas, as obrigações da governança corporativa está o compliance. Sim. Atrás desse compliance que a senhora está falando, das mercadorias de alimentação, das entradas, isso, validades, vigência, etc. e tal, tem as pessoas. Sim. E aí tem os gestores, isso, tem os compradores, tem os controladores, isso, que normalmente são os agentes da falsificação, da corrupção, do processo que o compliance tenta evitar. Como é que faz com essas pessoas? Como é que faz? Então, um dos pilares, né, do compliance é o programa de gente e gestão, onde a gente trabalha e entende com algumas ferramentas que nós já temos existente no mercado, fazendo testes e conhecendo o perfil de cada líder, de cada pessoa que trabalha dentro da empresa. Conhecendo o perfil dessas pessoas, nós vamos entender o que é tendencioso. E ali passa a ser o quê? Um controle. Você vai colocando algumas regras e algumas ferramentas internas onde você descobre pequenas fraudes e aí pequenas situações que vão se transformar em outras maiores. Então, isso é uma questão de investigação. E eu acho que está ligado um pouco também com a minha área. Quando eu fiz jornalismo, a gente trabalha, nós que somos jornalistas também, a gente tem um lado investigativo muito forte. E isso acaba se tornando simples e fácil para a gente que vai operar esse tipo de investigação e você conhecer o perfil daquele colaborador, daquele gerente, daquele fornecedor que está trazendo e dos facilitadores, né? Então, nós temos algumas regras e alguns acompanhamentos e algumas ferramentas que nos traz essa facilitação de investigação interna. E a gente consegue pegar. O que as pessoas não têm noção é que quando você olha, por exemplo, para um departamento de compras, sim, olha, vou comprar um pacote de papel. Imagine numa indústria, numa usina que se compra, tamanho gigantismo do negócio. E aí vem a empresa e não dá o dinheiro para o comprador, mas ela dá uma caneta chique, ela dá um relógio chique, e aí também é onde o compliance tenta colocar um limite. Isso. Né? Uma caneta de plástico, etc. e tal, tudo bem, mas se for uma caneta
um pouquinho melhor, eu acho que não cabe dentro desse negócio. Então, até não cabe nem a caneta de plástico, tá? Existem alguns brindes, algumas premiações, que aí nós chamamos de programas de algumas empresas que fazem, e a empresa que recebe, por exemplo, do seu fornecedor, esse brinde entra como uma premiação por mérito de processos internos que foram estabelecidos, mas essa coisa que, se você bater meta assim, você vai ganhar uma caneta de ouro. Como assim uma caneta de ouro? Qual empresa hoje faz isso publicamente? Se ela estiver dentro de um programa, né, e não uma caneta BIC. Então, isso é muito... Hoje, com as regras e as políticas que nós implantamos, nós nem aceitamos esse tipo de presente, ou de brinde, ou barganha, tá? Porque não existe o jeitinho mais dentro da empresa, não existe os facilitadores, né, que trazem com aquela intenção de, tá aí, passa aí o meu contrato, porque aí você vai ter algum benefício, alguma vantagem com isso. Eu preciso te dizer que eu acho que essas pessoas, elas sempre têm um jeitinho. Sim. Né? A gente viu o caso aí agora de instituições financeiras, como é que as pessoas fazem mexendo. Eu tenho uma sensação que se o dono da empresa, um prefeito, ou quem quer que seja o gestor do negócio, ele não quiser que o compliance funcione, não vai funcionar. Se ele não quiser ou quiser que o compliance funcione parcialmente ou só quando me interessa, ele também não vai funcionar. Então é muito importante a adesão dos gestores, seja público ou privado, em cima do processo. Sim, totalmente, sem dúvida. Mas aí há uma questão. Nós que somos profissionais que contratados para cumprir, né, com a implantação do projeto, nós trabalhamos com ética. E a ética para nós é extremamente essencial. Tanto que quando nós entramos na empresa ou no serviço público, seja onde vai ser implantado o projeto, não há o sócio-diretor, o dono da empresa, ele não tem votação unânime para decidir se ele quer ou não. A partir do momento que ele assina um contrato, a partir do momento que ele... Porque isso é público, inclusive, é registrado em cartório. A partir do momento que ele se coloca, para ter validação, que ele se coloca... existe uma ata e isso vai ser registrado, ele não tem como não aceitar. Entende? Não existe essa possibilidade de por quê? Porque você vai estar sendo fiscalizado, vai estar sendo auditado, vai estar sendo verificado as questões. Porque nós estamos falando isso na questão de uma grande empresa ou até mesmo de um serviço público, né? Porque você citou um prefeito. Se ele não quiser, ele não tem como não querer. Ele vai prestar contas do Tribunal de Contas. O que a senhora quer dizer é o seguinte: o compliance, ele não é um material. O compliance ele é composto por pessoas, sim, que se tornam membros grupo. Sim, desse nós temos grupo, um comitê, esse grupo é um comitê de compliance, que sim, se reúne periodicamente, sim, e analisam as demandas que são enviadas para esse compliance para aprovação ou não. Isso mesmo, é isso mesmo. É assim, mas eu estou trazendo uma pessoa para administrar a minha empresa? Não. Nós estamos juntos administrando, mas trazendo o quê? Para você ter credibilidade, para que a sua empresa não tenha o jeitinho brasileiro, para que você mesmo não se fraude a si mesmo, né? Quando eu falo as empresas familiares na nossa cidade ou na região, existem muitas fraudes, muitos jeitinhos, muitos desvios. Vamos falar de uma coisa simples: o dono ou o filho do dono que trabalha junto e não chega no horário, não chega antes do que o funcionário, sempre chega tarde, o cara fica dormindo em casa. E aí, ele pode receber o mesmo salário X, ele pode oferir, mas ele é filho do dono. Acabou isso, não existe. Ele é filho do dono. Ou ele trabalha na empresa, ele presta um serviço específico, ele não está ali para atrapalhar. E geralmente, pessoas responsáveis, empresários que realmente querem resultado, hoje tem mudado bastante a visão, viu? Mas a senhora é uma gestora, né? Quer dizer, a senhora é capaz de estabelecer o regimento de um compliance para uma empresa. Isso. Agora, é importante se dizer o seguinte: ele não é dogmático. Não. Ele passa o tempo, passa os meses, as coisas vão acontecendo, as exceções que ali não fazem parte
pode passar a fazer parte. Sim. E ele é mutável, mas sempre positivo. Positivo, acompanhando aquela linha do que nós escrevemos no nosso regimento interno. Por isso que a primeira coisa que é feita quando nós vamos implantar o programa de compliance, nós vamos fazer o quê? Escrever as nossas regras. Escrever as nossas regras. Que regra que eu quero para esse departamento, para essa empresa? Eu entendo qual é a visão da empresa, qual é a missão, os valores dessa empresa. Onde nós queremos chegar? Aqui. Então, nós temos isso, isso e isso para fazer. Desde o financeiro, desde um planejamento financeiro. Como que eu vou montar um outro negócio se eu não tenho provisão financeira para isso? Vou abrir uma segunda loja, né? Eu vou aumentar a quantidade de colaboradores. Enfim, então tudo isso não há que se dizer. E assim, hoje, Edmo, as pessoas estão muito esclarecidas, né? Nós vivemos num tempo de inteligência artificial. E a cada época, a cada tempo que nós estamos vivendo, mais transparência tem se dado, né? Hoje tem o advento da internet, de tudo muito mais fácil, na mão de uma criança, né? Mas é sempre assim, né? O ser humano, ele parece que ele tem o dom de tentar, né, destruir aquilo que já está pronto. Quer dizer, é difícil manter no prumo, a gente falou, andar em cima da linha. É difícil você andar em cima da linha, você tendo pessoas que estão querendo burlar. Sim, mas quando nós identificamos, como eu disse para você, que hoje nós temos ferramentas de identificação de pessoas, eu costumo dizer a laranja podre, né? Então, nós podemos retirar essas pessoas. Quando nós implementamos uma política, nós temos treinamentos de fase em fase. E se aquela pessoa não consegue andar nas suas regras, não consegue se adaptar à nossa cultura, a gente chama até de cultura, porque uma cultura é o quê hoje? É você criar com aquele conglomerado de pessoas, com aquela equipe, o que vocês querem fazer, o que vocês querem deixar. Então, é pensar num tempo de esperança, num tempo de não corrupção, e sim as regras, e sim andar a verdade, e sim se estabelecer. Por quê? Porque o caminho, onde nós vamos chegar? O futuro, meu querido, nós não vamos mais ter como corromper dessa maneira. Mas vai sempre ter um inteligente. Tá, mas vai ter sempre a galera do bem que vai precisar fazer o que é certo, o que é correto, né? Aqueles que não entrarem, que não se atualizarem, vão ficar para trás. A senhora fala a galera da indignação, né? E aí, da coisa errada, né? E aí, o que vai acontecer também? Nós temos as investigações, nós temos as fiscalizações, que uma hora ou outra vai chegar lá, um fiscal, se você trabalha com alimentos, vai chegar na sua loja, e aí, vigilância sanitária está aqui. Temos aqui em Ribeirão Preto o exemplo dos queijos, lá no Mercadão, né? Recente. E por que isso tudo aconteceu? Por que o queijo? Mas é tantos anos que vive assim. Há tantos anos, essa camada da sociedade de empresas trabalham incorretamente, trabalham contra a lei. E eles sabem, mas é algo corriqueiro, por isso que há necessidade de mudança. Eu amo queijo mineiro, sou filha de mineiros, e o queijo mineiro embalado não tem o mesmo sabor que o outro, mas tem uma maneira melhor de, inclusive, se adaptar, e foi feito, e é isso que vem sendo feito. Aí as pessoas distorcem, não, você está errado. Está errado por quê? Porque a gente tem que cumprir aquilo que é regra que foi estudado, porque senão como é que fica, né, a alimentação? E nós já vimos muitos casos de pessoas que comem aquele alimento que está contaminado e morre. E aí? Bom, nós estamos chegando ao final do nosso bastidor de hoje, onde a doutora Ana Paula de Paiva, jornalista, bacharel em Direito, especialista em compliance, nos ajudou a esclarecer. Eu quero dizer que se você tiver alguma dúvida, se você gostou e quiser mais alguma informação, tem o Instagram da doutora Ana Paula. Ana Paula de Paiva. Oficial? Isso, oficial. Ana Paula de Paiva Oficial. E tem também da minha empresa que faz assessoria, que é Paiva Ribeiro. Isso. Assessoria plena. Está feita a publicidade. Obrigada. E a gente espera que você tenha gostado. Muito obrigado, doutora. E, pessoal, semana que vem a gente está de volta às 11 horas da manhã, você sabe, com mais um Bastidor CBN. Muito obrigado e até lá.